chegando o Natal, falta pouco tempo para a gente poder comemorar essa data tão especial. Eu acho o Natal uma data muito interessante. A gente começa a observar as mudanças na vida das pessoas. As pessoas parecem que ficam mais bondosas, ficam mais familiares, a família se reúne, começam a fazer mais atos de bondade para com o próximo. Você começa a ver aquela mudança na vizinhança, com todas as decorações de Natal e tudo que vai acontecendo. Eu lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu ainda não era pastor e eu trabalhava numa empresa, a gente começou a fazer um movimento naquela empresa para arrecadar brinquedos para poder levar para as crianças do SUS no Hospital Pequeno Príncipe. A gente começou uma campanha interna na nossa área do marketing e começou a trabalhar com todo mundo para que as pessoas também comprassem a ideia e nos ajudassem com os presentes. Lembro que a gente conseguiu arrecadar 300 presentes naquela situação. E aí a gente marcou um dia para entregar os presentes e a gente ia lá no hospital para entregar para cada criança. Eu juntei mais algumas pessoas lá dessa empresa, nós fomos em 5 para lá, mas para não ir normal, né, a gente começou a fazer um pouquinho diferente. Então eu consegui uma roupa de Papai Noel, me vesti inteiro de Papai Noel e consegui mais algumas roupas de um acampamento que eu trabalho, de Mickey, Pantera Cor-de-Rosa, arara, uma arara gigante azul e um soldadinho de chumbo. E aí a gente foi lá e a gente começou a entrar em cada ala do hospital, das crianças que estavam lá pelo SUS, e começou a entregar alguns presentes para cada uma delas. Presentes para meninos, para meninas, e foi um tempo muito interessante, porque a gente conseguia ver o sorriso e a alegria e a vontade das crianças em quererem participar, em receber os presentes, e quando elas viam Papai Noel ou cada um daqueles outros personagens, elas vinham correndo e abraçando, mesmo com as debilidades e com as dores que elas estavam sentindo. Na verdade, eu acredito que o momento foi muito mais especial e muito mais abençoador para nós que estávamos participando até do que para as próprias crianças. Mas naquele dia eu aprendi uma lição muito importante. Na verdade foram até algumas lições muito importantes que eu acabei aprendendo com cada uma daquelas crianças, mas com um menino em especial. Eu cheguei no quarto, aquele menino já estava alguns dias no hospital com seu pai. Não lembro qual era o problema que ele tinha realmente, só sei que ele ia ficar mais por um bom tempo no hospital ainda. E quando ele me viu vestido de Papai Noel, o sorriso foi na orelha e ele veio correndo para cima de mim para me abraçar, pediu para o pai dele para tirar foto comigo. E eu comecei a ver que aquele menino tinha aceso aquela esperança e uma chama de esperança no seu coração, de que realmente, por mais que ele estivesse naquela situação no hospital, com todos os problemas que ele estava passando, ainda existia uma esperança de que aquele Natal poderia ser diferente e o futuro dele também poderia ser completamente diferente. Algumas outras lições que eu aprendi naquele dia com aquele menino é que um sorriso também pode mudar uma realidade e pequenos atos de amor podem sim trazer um pedacinho da glória de Deus aqui na terra. Para cada uma daquelas crianças que estavam naquele hospital naquele dia e receberam os presentes, todas elas nos viam e elas tinham aquela esperança de que, e aquela crença ainda de que Papai Noel é de verdade e que se elas se comportassem o ano todo, elas realmente poderiam ganhar os seus presentes, como tantas crianças ao redor do mundo que escrevem cartas e mais cartas para o Papai Noel, por exemplo. Não se preocupe porque eu não sou contra o Natal, não sou contra o Papai Noel, não é essa a questão. Eu até gosto muito do Natal, acho uma época muito interessante, onde as famílias se reúnem e as pessoas realmente parecem ficar ainda mais bondosas. Mas a minha maior preocupação não é essa. A minha maior preocupação é o real sentido do Natal. Tudo bem a questão dos presentes, a reunião da família, o Papai Noel e tudo mais que acontece, mas com o passar do tempo eu acredito que o real sentido do Natal tem se perdido. Você já deve ter escutado alguma mensagem de algum pastor ou alguma outra pessoa falando sobre qual é o real sentido do Natal e falando sobre o nascimento de Jesus, que essa sim é a comemoração e essa sim é a data que a gente deve comemorar no Natal. Mas para mim vai muito além do nascimento de Jesus. Para mim é um marco na história da humanidade em que agora todos nós podemos ter esperança. Não apenas uma esperança de que 2013 vai ser muito melhor que 2012, ou uma esperança de receber um bom presente no Natal daqui a pouquinho, mas uma esperança muito maior de que com o nascimento e com o sacrifício de Jesus na cruz, agora eu e você podemos ter livre acesso a Deus. Isso muda tudo. Isso faz com que a esperança
agora seja completamente diferente, porque nós não precisamos mais fazer sacrifícios como no Antigo Testamento. Agora, cada um de nós está simplesmente a uma oração de distância de Deus. E além disso, ainda tem a esperança de que um dia Jesus irá voltar para levar todos aqueles que o conhecem junto com Ele. E aí sim, o mundo vai acabar, não como falaram alguns dias atrás, e não acabou. Só quando Jesus voltar em glória, aí sim o mundo vai acabar de verdade. E essa é a esperança que a gente tem que ter, que um dia nós também estaremos habitando juntamente com Ele aos céus. Já parou para pensar? Que coisa louca! Através do nascimento, de simplesmente um nascimento, toda essa esperança é renovada, as promessas do Antigo Testamento são cumpridas e a esperança de que as coisas podem e vão melhorar realmente começa a acontecer. A gente começa a entender que agora as coisas podem ser melhor. Mas, se para pensar, por que afinal de contas Jesus realmente veio? Né? A gente sabe, é para ser o Salvador, para isso, para aquilo, mas na verdade é muito mais do que isso, porque o meu pecado e o teu pecado nos afasta de Deus e faz com que a gente não consiga ter comunhão com Ele. Pecado, na verdade, é tudo aquilo que a gente ouve, faz, pensa, que não agrada a Deus. A palavra de Deus, no livro de Romanos, vai trabalhar muito sobre esse pecado, tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus, como se você estivesse errando o alvo. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Eu, você, todos nós. Mas o que nós receberíamos pelo nosso pecado é a morte, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus odeia o pecado, mas o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porém, mesmo Deus odiando o pecado, Ele continua amando o pecador. E por isso Ele enviou seu Filho para morrer numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. E assim, renovar a nossa esperança de que agora sim nós podemos ter livre acesso a Deus. Sem a necessidade de sacerdotes ou qualquer outra coisa, você pode ter o teu livre acesso a Deus. Não importa o que você já fez, não importa o que você já passou, e só você sabe tudo aquilo que você já passou na tua vida, Deus continua te amando. E a partir do momento em que você aceita Jesus e escolhe ter uma vida ao lado dele, já não há mais condenação para aqueles que estão vivendo ao lado dele, conforme Romanos 8:1, que fala sobre isso também. Mas como fazer isso? Como que é esse negócio de aceitar Jesus? Como isso funciona? A palavra de Deus fala em Romanos 10, versículo 9, se tua boca confessares Jesus como o Senhor e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Simples assim, é um ato muito simples que pode fazer toda a diferença na tua vida. Assim como um dia já fez na minha, isso eu falo por experiência própria. E este sim é o verdadeiro significado do Natal, de que através do nascimento de Jesus e a sua morte, todos nós podemos ter livre acesso a Deus. E este sim é o verdadeiro significado do Natal, de que através do nascimento e da morte de Jesus, a nossa esperança foi renovada e, se assim quisermos, todos nós podemos habitar juntamente com Ele um dia nos céus. Quando a gente para pensar, no Antigo Testamento era um pouquinho diferente. A salvação não era assim, aberta para todos. Deus tinha escolhido um povo, o povo de Israel, para que, através daqueles homens, daquela nação, aquela nação pudesse ter um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, ela pudesse crescer, se desenvolver, a tal ponto que os outros povos vissem esse desenvolvimento, vissem que esse Deus é muito mais poderoso do que qualquer outro Deus que eles podiam ter e, dessa forma, deixassem os seus deuses e passassem a seguir a esse Deus de Israel. O problema é que o plano de Deus não tem defeito e não foi errado. O problema, na verdade, é que o homem é corruptível e ele não conseguiu concretizar esse plano que Deus tinha. E aí sim, essa nova esperança com o nascimento de Jesus, ela surge abrindo as portas agora para todas as outras pessoas, não simplesmente para o povo de Israel ou para os outros povos que viam através de Israel a glória de Deus. E agora,
todos nós, com o nascimento e o sacrifício de Jesus, podemos sim ter livre acesso a Deus. Se você decidiu entregar a tua vida para Jesus, ter uma mudança completamente da tua vida para que 2013 possa ser sim bem melhor que 2012, entre em contato com o pessoal do programa da Alta Tensão TV e eles vão te ajudar com certeza. Que Deus te abençoe, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Amém.